Uma das coisas que a gente precisa trabalhar em Java são com datas, né? Então a gente tem aqui no nosso sistema aqui, né? Nós temos a variável data de nascimento e precisamos trabalhar com ela. Então, também trabalhar com Java, data com Java, eu uso da forma antiga, né? O pacote Java UtilDate. Então, declarar a variável, né, o objeto, desculpa, né, da classe date. E aí eu posso instanciar ele assim, certo? Quando eu instancio o newDate, ele põe a data e hora do relógio do computador. Tá? Então, eu tenho uma data e quero transformá-la para string. Na realidade, você vai fazer as duas coisas, né? Data para string e string para data. Então, vamos começar como que eu transformo uma data para string. Então, eu tenho lá, declarei a minha data, né? Declarei uma string e simplesmente coloco data to string. Então, vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho, né? A gente está vendo como é que funciona. Então, primeira coisa, eu declaro uma variável date, né? Data atual. Depois, eu instancio essa data, né? New date, certo? E aí eu mostro essa data. Então, vou colocar aqui data atual. Tá? Se eu executar, olha lá, ele vai colocar dia 19 de outubro de 2021. Tá? Então, ele faz essa declaração da data, mas coloca no padrão do Java ali, né? Que para nós fica meio incompreensível, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para um padrão que eu conheço, dia, mês e ano. Como é que eu faço isso? Eu uso o Simple Date Format, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou declarar esse Simple Date Format aqui, né? Logo depois que eu Simple Date Format, né? Certo? Vou colocar um formato, né? E aí, o que eu faço? Eu dou o formato que eu quero. New Simple Date Format. E aí, eu quero o formato qual? Dia, barra, mês, barra, ano. Certo? Ponto e vírgula. Tranquilo? E aí, o que eu faço? Eu pego esse formato que eu criei aqui e uso o método format e passo uma data, tá? Então, no caso aqui, o meu objeto é o data, né? Eu vou fazer aqui, ó, formato.format, que é o até não tem que deixa eu ver aqui formato aqui tá errado, ponto format, né? Passo a data atual, tranquilo. E aí já estou com, aparentemente vai dar certo, tá? Então olha lá, 19:32 dia, mês, ano. O que eu fiz errado aqui? 19:32 dia, mês e ano. Tá? Mês tem que ser maiúsculo, né? Mês e ano. Tá? Olha lá. 19/10/2021. Tá? Coloquei nesse formato aqui. Se eu colocar formato com traço, né, ele vai fazer o formato com traço. 19/10/2021, tá? Então, aí é uma questão de formatação. Tranquilo? Então, aí eu consigo trazer no formato que eu quero, né? O Simple Date Format eu coloco no formato que eu quero, tá? E aí, se eu tenho uma string e eu quero transformar para data, que no caso é esse aqui, né? Ó. Se a gente for ver aqui, eu tenho uma string e eu quero transformá-la para data para gravar no banco de dados. Tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho a string e quero transformar ela numa data. Tá? Então, eu vou continuar aqui, vou fazer de novo, né? Para não dar confusão. Então, eu tenho a data, certo? E eu tenho uma string.
Então eu vou fazer aqui, ó, eu declarei um campo data, data atual, eu vou declarar um tipo string, data str, para como está ali, né? E vou colocar o dia 1/1/2021, tá? Então eu tenho a minha data nesse formato. E o que eu faço? Eu declaro o simple date format novamente, certo? Do padrão que eu quero. Simple date format, né? Vou colocar formato, vai receber no simple date format, certo? E aí, como é que está a minha data na string? Tá aqui, ó, dia, mês e ano, né? Então vamos lá, mesma coisa. Com barra, né? Mês e ano, tá? Então fiz ali o meu padrão, dia, mês e ano, tranquilo? Agora eu vou fazer um parse, que é transformar essa string numa data, tá? Aí vocês vão ver que quando eu colocar a data atual, receber formato.parse, né? Ele vai falar que eu tenho que criar um bloco protegido, um try catch, tá? Por quê? Porque pode ser que essa formatação aqui, ela dê um erro, então ele vai mostrar o erro aqui. Então, como a gente já viu, né, erro na data. E aí eu vou colocar qual que é o erro, tá? Então, transformei, beleza. E aí eu posso imprimir a data para ver se está tudo certo, né? Então, dá um exemplo, né? Data. E aí eu vou colocar aqui, como eu fiz no exemplo ali, né? Data 1, data atual, né? Ponto to string, tem que transformar para string, né? Beleza, vamos executar. Deu um erro, data atual. Ah, tá. Ele vai falar que a data atual pode ser que não fique. Pode ser que aqui, né? Ela precisa ser inicializada, né? Porque ele pode chegar aqui, dar um erro nesse try aqui e não executar. Então, pode ter certeza que. Né? Coloca aqui, ó. Pronto. Acabou o erro. Olha lá. 1 de janeiro de 2021, tá? Então, se eu colocar aqui 1/10, vou colocar do 11, né? 2021, olha lá. 1 de novembro de 2021. Então, funcionou, né? Consegui transformar isso aqui de string para data, né? Tá vendo? Data atual é do tipo date e aí eu consegui fazer. Então, eu já consigo transformar, né? Aqui de data para string, certo? E de string para data, sem nenhum problema, tá? Em Java 8, essa forma de trabalhar aqui, ele é antes do Java 8. No Java 8, eles criaram um outro pacote chamado Java Time Local Date. Fica mais fácil trabalhar com datas, tá? Então eu consigo, tem vários métodos, né? Para recuperar valores com nome, dia da semana, o mês e o ano, tá? Então aqui tem um exemplo, tá, para vocês. Eu não vou estar entrando nesse mérito aqui do como que o Java 8 trabalha, tá? Isso aqui é por curiosidade de vocês, tá? Então tem formatação de datas, é um pouco diferente também, né? Ele usa o datetime formatter, né? Mas é a mesma ideia lá. E eu posso comparar datas, né? Posso pegar duas datas e comparar. É antes, é depois, é igual, né? Então, aí, aqui tem exemplos que vocês podem ver, tá? E eu posso também adicionar, né? Adicionar dias, mês e ano, né? A data que eu estou fazendo. Então, ficou bem mais tranquilo trabalhar com datas em Java, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tinha deixado a data aqui meio comentário, né? Ó lá, né? Ele pega, eu tenho que pegar a data de nascimento, vamos ver aqui, pesquisar. Não, vou começar com o confirmar, né? O confirmar, ele pega aqui, ó, data, né? Data de nascimento.
né, é texto e ele tem que transformar para data, né? Então aqui eu tenho a data como string, certo? E o set data de nascimento, se você for ver, ó, ele espera um date, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho uma string, olha só, fazer né? Depois vocês fazem, eu tenho uma string e tenho que transformar para data, certo? Então, bem simples, né? Declaro, eu já tenho a minha string, eu não preciso declarar isso aqui, eu tenho que declarar só esse simple date format aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, simple date format, né? Vou colocar a data como string, certo? Vai receber new simple date format, tá? E uma string que eu vou colocar aqui, tá? Então eu vou trabalhar a minha data assim, tá? Então vou colocar aqui que a minha data vai vir assim, dia, mês e ano, tá? Então eu tenho essa aqui que é a minha data de nascimento, tá? Ó, a minha data do tipo string, desculpa, né? Ó, aqui eu fiz errado, né? Não é data str, aqui é formato, né? Formato, tá? Então eu declarei o meu formato aqui e agora eu vou transformar essa aqui para a minha data, tá? Então eu posso fazer assim, ó, formato ponto, é parse, né? Parse, e aqui eu tenho que colocar a string que eu quero transformar. A string está aqui, né? Ó. A string está no campo formatado ali. Tá, então eu coloco aqui, ó. Beleza? Então, ó, declarei o formato, tá? E vou fazer string. Ele vai pedir um try catch aqui, né? Para verificar se dá erro ou não, né? Aqui você coloca solte erro na data. E aqui vai colocar qual que é a mensagem de erro, ex.get message, tá? Então, agora eu já tenho aqui a minha data, né? Usuário, data de nascimento transformada de string para data. Então, sem nenhum problema, só seguir os padrões ali, beleza? E aí, como é que a gente faz para que essa data aqui, ela venha nesse formato, tá? Você pode ver que se eu rodar aqui, ó, data de nascimento, eu posso colocar o que eu quiser, tá? Então, eu posso colocar aqui do 1 de 2021, tá vendo? Não tem um padrão, tá? Nós vamos aprender a fazer isso acrescentando a formatação do campo formatado, né? Isso vai ser um próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Mas, basicamente, eu já consegui transformar ela para gravar no banco de dados. E aí, depois, no botão pesquisar, eu tenho que fazer o contrário, né? Eu tenho que pegar do banco de dados como data, né? Data de nascimento vem como date, eu tenho que transformar ele para string, certo? Então, eu venho aqui, string para data, tá? Então, eu já tenho a data, né? Desculpa, não é string para data, é data para string, né? Ó, eu já tenho a data, tá? E eu só coloco date to string. Então, eu venho aqui, get data de nascimento, ponto to string. Pronto, transformei, beleza? Então, já consigo fazer os dois, tranquilo? Então, agora, já consigo gravar do banco de dados e pegar do banco de dados a data sem nenhum problema.